Hoje eu quero falar com você sobre alimento espiritual. Da mesma forma que o nosso corpo precisa de alimento para ficar nutrido, para ter força, saúde, o nosso espírito também. E eu queria ler para você hoje em Mateus 4, versículo 4, que Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você precisa do alimento, eu também, do alimento físico, mas existe uma necessidade também do alimento espiritual. E você precisa saber disso para que a sua vida ela seja completa, né? A sua alimentação ela seja balanceada, você consiga alimentar seu corpo, cuidar do seu corpo e também do seu espírito. A sua vida espiritual, ela precisa ser alimentada para que no dia mau você tenha a capacidade de se defender, assim como foi o caso de Jesus. Jesus estava sendo tentado por Satanás e Jesus usou a palavra de Deus para se defender. Se você não tem essa palavra em você, como você vai se defender? A palavra de Deus é a espada que você usa para se defender. A palavra de Deus é o escudo que lhe protege. A palavra de Deus é o alimento do seu espírito. Por isso você precisa, eu preciso, todos nós precisamos ler a palavra de Deus, se alimentar dessa palavra. Então todos os dias, tire um tempo do seu dia. O dia tem 24 horas, né? Se você tirar 5 minutos desse dia e alimentar o seu espírito, gradativamente esse tempo vai subindo e você vai querendo mais, porque você vai ver o bem que isso vai fazer para você. Você vai saber lidar com as situações da vida, você não vai se meter em confusão desnecessária, você não vai ficar perdido para tomar uma decisão porque você vai ter clareza, sabedoria, porque a palavra de Deus é a lâmpada para o nosso caminho. Ela ilumina a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Ele se fez carne, mas ele continua sendo a palavra de Deus. Então, se você se alimenta dessa palavra, você também se alimenta do próprio Jesus Cristo, né? Se você se alimenta, se você tem um tempo de leitura, você também tem um tempo com o próprio Jesus. Então, faça isso para o seu bem, porque Jesus Cristo vai te dar a direção de tudo isso que você está precisando. Ele vai iluminar o seu coração, os seus pensamentos para você saber agir. Você precisa alimentar o seu espírito. Você precisa cuidar da sua vida espiritual tanto quanto você cuida do seu corpo. A sua vida espiritual, o seu espírito, ele precisa ser alimentado. E Jesus disse que nem só de pão a gente vive. Então, se nem só de pão a gente vive, precisa de outra coisa. E o próprio Jesus disse, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É um alimento para a nossa vida, ele já nos deu tudo, né? Agora cabe a nós querer usar isso ou não, entendeu? Muitas vezes a gente passa por dificuldades e situações na vida sem saber resolver, porque não tem uma direção. E a direção que eu preciso, que você precisa, está aqui, na palavra de Deus, tá bom? Então leia a palavra de Deus e alimente o seu espírito. Essa mensagem também está no meu e-book 365 dias com Deus. Se você gostou e quer adquirir, tá aí o link na descrição. Se inscreva no canal, ative aí as notificações, o sininho, deixa seu like, compartilhe essa mensagem para outras pessoas, para que possam também ser abençoadas assim como você e eu fomos hoje, tá bom? Um forte abraço, fica na paz e que Jesus te abençoe.